No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre folículo ovariano. Mas antes, não deixe de clicar aí, dar uma curtida, para que a gente possa compartilhar com mais pessoas com esse benefício do conteúdo do vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre folículo. Primeiro, vamos entender o que é o folículo ovariano, porque existe muita confusão. Folículo ovariano são aquelas bolotinhas pretas que você vê no ultrassom. Eu digo que são assim, reservatórios de óvulo. Então, cada bolotinha daquela pretinha que aparece no seu ovário está guardando um óvulo seu, apenas um óvulo seu. Então, vamos entender um pouquinho a história do nosso sistema reprodutor. Quando a gente está se formando na barriguinha da nossa mãe, nós estamos formando nossas células, nossos órgãos e nossos óvulos. Quando a gente nasce, esses óvulos, eles ficam ali quietinhos, bem pequenininhos nos nossos ovários. Quando a gente vai começar no período da puberdade, algumas sinalizações vão acontecendo no nosso corpo e ali também a mensagem vai chegar no ovário. Então, aquele folículozinho pequenininho, ele precisa se transformar em um folículo que tem receptores e que consigam também produzir hormônios. Isso leva um tempinho para ele poder crescer, até que ele se desenvolva e ele fique um folículo que é aquele pretinho que você vê no ultrassom. Então, para isso, o sistema do homem, do ser humano, ele foi muito inteligente. Por quê? Porque a gente não produz mais ovos quando a gente nasce e a gente não pode perder todos eles de uma vez só. Então não é todo aquele folículo pequenininho que vai conseguir crescer, se desenvolver para ficar aquele folículo bem pretinho que a gente vê no nosso ultrassom. Então uma parte dele é desenvolvida e a outra parte vai ficando esperando a sua vez também. Então isso acontece de todo mês, vai acontecendo essas sinalizações para esse recrutamento. Em torno que mais ou menos a gente tem ali 1000 óvulos, 1000 folículos por mês. É mais ou menos isso. Quando ele já está preparado, o que acontece? Ele já tem sinalizações hormonais. Então, vai acontecer um mecanismo ali central da nossa cabecinha para o nosso ovário que vai estimular esses folículos. E um folículo, ele vai ser mais rápido. Ele vai crescer. E os demais vão ficando pequenos. Esse folículo que cresce vai também mandando mensagem hormonal lá para o nosso sistema nervoso, até que em algum momento ele consegue se romper e libera o óvulo. É nesse momento que a gente chama de período fértil e que a gente, se tiver relação, nós podemos engravidar. Se não ocorreu a gravidez naquele momento, aquele total de folículos que a gente reservou para aquele ciclo vai se perder e novos folículos vão aparecer. Então eu queria só mostrar uma figura para vocês que eu acho muito clara de como é todo esse processo. Como vocês podem ver na figura, esse folículo aqui pequenininho são aqueles que eu falei que a gente nasce com eles. Então eles ficam assim pequenininhos no ovário durante certo tempo. À medida que aquelas sinalizações vão acontecendo, eles vão crescendo até formar esse folículo antral. Observa que o óvulo fica dentro do folículo antral. Esse folículo antral são aqueles folículos pretinhos que a gente vê no nosso ovário. Esse folículo antral, ele tem receptores hormonais e ele também produz hormônios. Esse processo aqui, desse folículo pequenininho para esse folículo aqui grandão, leva de 3 a 6 meses. E esse folículo pequenininho não tem receptores hormonais. Então, essas sinalizações aqui são independentes de hormônio. A gente começa a ter essa questão hormonal aqui. E é aqui, nessa fase, que os anticoncepcionais geralmente agem. Quando esse folículo aqui, ele não vai conseguir crescer, se desenvolver para liberar o óvulo. Mas esse recrutamento vai acontecer mesmo com a anticoncepção. Por que eu estou frisando isso também? Porque a perda da nossa reserva ovariana, que são os nossos folículos, ela vai acontecer independente se você está usando um anticoncepcional, está grávida ou não, porque essa perda vai acontecer independente dos seus hormônios. Uma outra questão de muita dúvida que a gente vê em algumas pacientes esse ovário meu, doutora, o médico me disse que ele tem um monte de cisto. Depende muito, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala também, porque esses folículos pequenininhos, pretinhos, que são muito mal falados, que são cistos, não são cistos, são folículos.
folículos. Então não fiquem preocupados quando um médico fala que tem pequenos cistos, que na verdade são seus gametas, né? Você tem folículos pequenininhos que estão ali dentro dos seus óvulos. Então a gente fala que são ovários multifoliculares, que antigamente a gente tinha esse hábito de falar ovário policístico. Mas, na verdade, não. O cisto é quando esse folículo aqui, ele fica muito grande. Então a gente chama ele de cisto. Mas quando eles são pequenininhos, eles são folículos e é a sua reserva ovariana, que é bastante aumentada. Se gostou desse conteúdo, não deixa de curtir e compartilhe com quem você gosta. Se você tem alguma dúvida e deseja agendar uma consulta, clica no link abaixo.